Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à conversa com Brasil, Cabo Verde e Portugal sobre os jovens e o mercado de capitais. Esta sessão é uma organização da DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e que está inserida na Semana Mundial do Investidor, conhecida como SMI. A SMI é uma iniciativa anual, global, promovida internacionalmente pela IOSCO e dinamizada em Portugal pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM. O tema de 2024, portanto o atual tema desta semana do investidor, está toda voltada para a juventude. O tema são os jovens e o setor financeiro, as oportunidades e os desafios, e a nossa conversa vai precisamente dedicar-se à questão do mercado dos capitais e os consumidores mais jovens. Esta organização tem ainda o orgulho especial de a DECO na SMI 2024 ser um parceiro efetivo e não já um parceiro convidado, como foi desde o início da sua participação em 2021, portanto desde essa data que participamos na Semana Mundial do Investidor em Portugal, e este ano somos um parceiro efetivo, algo que muito nos orgulha e muito nos honra. Também é uma grande alegria, uma grande honra contar com a participação dos colegas de outras geografias, mas que são geografias irmãs de Portugal. Estamos a falar de países que falam como língua oficial portuguesa, têm a língua oficial portuguesa, e então passo a apresentar-vos os participantes no A Conversa Com de hoje. Temos connosco Maria Inês Dolci, vem do Brasil, é licenciada em Direito, especialista em Defesa do Consumidor, professora na Universidade de São Paulo e presidente da direção da Consumare. A Consumare é a organização internacional das associações de consumidores que falam português. Portanto, está connosco em força a lusofonia. Temos também o Dr. Nelson Faria, presidente atual da direção da ADEC, a Associação de Defesa do Consumidor de Cabo Verde, é licenciado em Administração e Finanças, mestre em Recursos Humanos e Intervenção Organizacional, e temos imenso gosto em recebê-lo também neste espaço. Como representante da DECO e de Portugal temos Vinay Prangivar, é economista sénior na nossa associação, é licenciado em Economia, é mestre em Concorrência e Regulação, é o nosso perito da defesa do consumidor dos serviços financeiros e representa-nos a nós, todos os consumidores, em muitos organismos nacionais e internacionais. Bem-ajam todos, sejam muito bem-vindos. Como disse, é um prazer recebê-los aqui. E sem mais delongas, feitas as apresentações, faltou a minha, sou Graça Cabral, sou representante da Comissão da DECO, portanto da Associação de Defesa do Consumidor de Portugal, e começo por colocar já a primeira pergunta, sugerindo que a ronda de respostas seja feita, enfim, por ordem alfabética. Começamos pelo Brasil, depois Cabo Verde e finalmente Portugal. E a primeira pergunta é muito direta, é este tema da SMI 2024. Qual é o nível de participação do investidor a retalho, ou seja, do consumidor comum, nos mercados de capitais das vossas geografias? E, em particular, os jovens dos vossos países manifestam interesse em investir neste mercado? Maria Inês Dolci, a palavra é sua. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a DECO por meio da Graça. É muito oportuno destacar a importância da educação financeira para todos e principalmente para a nova geração de investidores, né? O que eu posso dizer é que é um cenário muito relevante, né? Esse cenário brasileiro, porque no Brasil tem se registrado um crescimento significativo na participação do investidor de varejo nos últimos anos, principalmente os jovens, né? A popularização de plataformas de investimento online, queda das taxas de juros e busca também de maiores, melhores rendimentos que tem levado a essa tendência, né? Então, o jovem brasileiro, ele tem, sim, demonstrado interesse crescente em investir no mercado de capitais, e eu já até poderia dizer que alguns fatores contribuíram para isso, né? De uns anos para cá, vamos dizer assim, né?
houve uma crescente conscientização sobre a importância da educação financeira, e aí houve uma participação direta das entidades de defesa do consumidor, né, para que as regras, muitas delas, fossem alteradas, novos regulamentos. Então, esses jovens têm buscado alternativas de investimento até para longo prazo. E as plataformas, como eu falei, de investimento online. Então, muitas vezes, com interfaces até intuitivas, acessíveis, facilitam a entrada dos jovens nesse mercado, né? Hoje os jovens são muito digitais e começam muito cedo. E também eu acredito que no Brasil tem a questão dos influenciadores digitais. Eles têm abordado temas relacionados a investimento, atraído a atenção de muitos jovens, né? Então, eles estão cada vez mais buscando construir um patrimônio próprio, alcançar a independência financeira. Essa é a intenção, né? E eles também, lógico, aqui no Brasil, tem se oferecido uma ampla gama de opções de investimento, que permite os jovens até diversificarem os portfólios, reduzir riscos, mas ainda falta muita informação, né? Nós sabemos que esse mercado é complexo, não é fácil, e também tem que se investir melhor na informação a respeito das opções de investimentos mais tradicionais, mercado de capitais, que oferece possibilidades de até obter retornos mais elevados a longo prazo, né? Então, esses jovens, eles têm a oportunidade de investir, né? E também o grande desafio que eu vejo hoje nessas oportunidades todas é justamente a inclusão da educação financeira no currículo escolar, né? Isso é fundamental para formar uma nova geração de investidores mais conscientes. E aqui no Brasil nós estamos lutando, inclusive, contra os jogos online, que já estão proliferados, onde os jovens têm entrado, né, para poder ter rendimento, gerar dinheiro. Então, nós estamos lutando muito a respeito de normas, regulamentos, para que eles não invistam em jogos de azar, e sim, eles venham aqui nos investimentos, que são investimentos sólidos, né? E conhecer melhor as ofertas de produtos financeiros com valores mínimos, que eles podem estar investindo sem perder dinheiro, né? Então, o mercado brasileiro ele tem se mostrado cada vez mais atrativo para os jovens. A combinação dos fatores que eu acabei de falar também, como educação financeira, tecnologia, busca da independência financeira, tem impulsionado essa tendência, mas ainda há desafios a serem superados até para a participação maior dos jovens aqui no Brasil. Eh, Boa tarde a todos. Desculpem. Nós queremos Desculpa. agradecer, Faz favor, Nelson Faria, sim. nós queremos agradecer o convite para participar deste fórum e abordar a perspectiva de Cabo Verde a nível do mercado de capitais. Relativamente à questão colocada, o país ainda é um país pequeno, 500 mil habitantes e de desenvolvimento médio. Mas nós, a nível do mercado de capitais, temos visto um crescimento, ainda de forma emergente, mas relativamente pequeno, tendo em conta a nossa dimensão. A Bolsa de Valores de Cabo Verde é a entidade que tem promovido muitas ações a nível do mercado financeiro, com novos produtos, com também informação mais disseminada na nossa sociedade, particularmente entre jovens, mas, entretanto, ainda há pouco contacto com o mercado de capitais, e até porque esse mercado, além de poucos produtos, é excessivamente burocrático, daí não permite esta facilidade de contacto com a juventude. Os jovens, de todo modo, têm começado a mostrar algum interesse e cada vez mais a alfabetização financeira, a educação tem levado com que tenham mais informação. E as redes sociais, ou as plataformas de informação a nível da internet, também têm possibilidade que esses jovens
tenham mais contacto com informação sobre o mercado de capitais e também a possibilidade de investir. Entretanto, nós também deparamos com desafios muito também ligados à questão da alfabetização financeira. A necessidade da literacia financeira na nossa sociedade ainda é uma falha enorme. E esta falha depois nota-se quer a nível do mercado de capitais, mas também no próprio mercado financeiro, a nível da banca, em que a própria DEC, neste momento, tem promovido ações de literacia financeira, desde a educação financeira, a nível de utilização de recursos, também de utilização de produtos no mercado financeiro e também vamos atuar a nível do mercado de capitais. Mas dizia que, a nível da juventude, ainda esta vertente de educação necessita de outro tipo de incursão. E o melhor caminho será necessariamente fazer com que esta literacia financeira venha do sistema educativo. E há necessidade de se fazer cada vez mais. Outros constrangimentos ou desafios que temos ainda está relacionado com a cultura de investimentos em capital. Temos uma cultura muito limitada a nível de aplicação de valores, a nível de investimentos em mercados de capitais e também há uma questão relacionada aos rendimentos. Os fracos recursos disponíveis e os fracos rendimentos limitam o potencial de investimento dos jovens e não só, logo também não possibilitam este contacto e esta ligação ao mercado de capitais. Temos desafios vários, não estamos num ritmo acelerado, já disse, e de forma resumida, repito, o nosso mercado ainda é emergente, mas está em crescimento na nossa dimensão, naturalmente. Cada vez mais há algum interesse dos jovens, também pela exposição que tem sido feita nas redes sociais e em outras plataformas da internet. Agora, persistem um conjunto de desafios ligados à literacia financeira, Claro. ligados à questão dos rendimentos disponíveis e da cultura de poupança e investimentos que precisamos ter. Claro, voltaremos a essa questão que é muito importante, tem toda a razão, muito obrigada. Passo então a palavra a Vinay Pranjivan, por favor. Obrigado. Bom, o tema é mesmo muito importante. A preocupação da participação e de fazer aumentar esta participação dos investidores de retalho a nível português e a nível europeu é muito importante e tem sido visível. De facto, há um objetivo, por exemplo, a nível europeu, há um objetivo muito evidente, chamado Mercado Único de Capitais, que tende a procurar também, além de outros objetivos muito estratégicos, pretende aumentar a participação do investidor de retalho a nível europeu nos mercados de capitais. A nível português, este é mais visível ainda, este desafio. Porquê? Porque temos uma participação muito limitada, muito reduzida. E isto é resultado de várias características que passam pelas características socioeconómicas, mas também por características de mercado. Socioeconómicas porque temos uma cultura, infelizmente, de salários baixos, que leva a poupanças mais baixas, e que leva também a uma questão associada, que é a questão do endividamento. Além disso, a questão da poupança baixa leva a que também haja uma menor apetência pelo risco, o que prova, o que é provado pelo enorme volume de poupanças aplicado em produtos com garantia de capital. E o produto preferido dos portugueses são os depósitos a prazo. Tendo rentabilidades muito baixas, e a remuneração atribuída aos depósitos a prazo é de facto muito baixa, isto ainda ficou mais visível nos últimos 2, 3 anos, com o fenómeno de inflação elevada e galopante que tivemos no espaço europeu, e Portugal não fugiu desse fenómeno, em que de facto aqueles montantes que ficaram aplicados nos depósitos a prazo perderam efetivamente valor, porque aqui estamos a falar do impacto da inflação naquilo que é a rentabilidade, e houve uma perda de valor. Portanto, este objetivo de fazer e trazer uma maior participação do investidor de retalho em Portugal é perfeitamente evidente. Há um caminho a fazer, há muito trabalho já a ser feito, e é de realçar também o atributo dado, por exemplo, pela CMVM,
naturalmente, mas também depois no campo da literacia financeira, como já foi aqui referido, que é de veras importante, em que, por exemplo, contributos da ECO no seu caminho de formação financeira, na sua participação no chamado Plano Nacional de Formação Financeira, em que estão as três autoridades de supervisão, o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, a ASF, mas que depois têm outras entidades da sociedade civil e também o Ministério da Educação e Direção-Geral de Educação, no sentido de promover a literacia financeira. E totalmente de acordo com uma das referências que foi feita, de que, de facto, a cadeira ou a disciplina de literacia financeira deveria constar dos currículos das escolas. E há um trabalho a ser feito, sabemos que essa discussão está ainda mais viva, e esperamos que isso possa efetivar-se. Agora, passando por uma comparação um pouco mais direta entre os investidores de retalho jovens e os menos jovens. Alguns estudos mais recentes mostraram, de facto, que há uma diferença evidente. E essa diferença evidente, por exemplo, num estudo feito para a Revolut, que é uma plataforma, um banco europeu, mas tem uma plataforma de pagamentos e agora de investimentos, um estudo feito para a Revolut mostrou, por exemplo, que 28%, apenas 28% dos portugueses da chamada geração Z não investem, ao contrário desse número ser 42% nos inquiridos com mais de 55 anos. Isto quer dizer, olhando para o contrário, que 72% dos jovens da geração Z já investem, o que é muito diferente do inverso, que são os 58% apenas das gerações mais velhas que investem. E essa distinção é aquilo que nos chama mais a atenção. O que é que está a atrair os jovens e será que essa atração está a ser feita bem ou não? Se há ou não riscos. E vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Agora, é E é isso interessante mesmo, também, Vinay. sim, e é interessante também percebermos uma das principais razões que leva a esta procura por parte dos jovens, já vamos falar das oportunidades, mas uma das principais razões é a procura por melhor rentabilidade para aquilo que são as suas poucas poupanças, porque estamos a falar de jovens que estão a iniciar ou ainda nem sequer iniciar na sua vida ativa, mas que ainda assim têm alguma poupança por via ou das mesadas que os pais dão, ou dos pequenos empregos que vão tendo ao longo da vida da estudante, ou até já estão na primeira fase de emprego e já têm essa preocupação de fazer uma poupança e depois aplicá-la para a fazer crescer. E aqui já fazem essa comparação com os produtos tradicionais. E os produtos tradicionais, e aqueles mais conhecidos, de facto, oferecem muito baixa rentabilidade. E essa tem sido uma das principais causas para a entrada dos jovens no mercado de capitais. Muito bem, muito obrigada, Vinay, muito bem. E pegando, enfim, no que os três acabaram de dizer, que já tocaram nos interesses especiais dos jovens e dos mais jovens no mercado de capitais, pergunto-vos se nos vossos países os mercados de capitais oferecem reais oportunidades aos consumidores que avaliam a possibilidade de investir. Se há reais oportunidades. Para os mais jovens, será que os fenómenos como as apps, as aplicações de investimento ou a gamificação são reais oportunidades? É esta a pergunta que vos coloco, deixando os desafios para daqui a pouco, e desta vez propunha que se começasse por Cabo Verde, depois Portugal e finalmente Brasil na ronda de respostas. Obrigada. Bom, relativamente às oportunidades, diria que no mercado, como é o nosso, crescente e em desenvolvimento, as oportunidades são muitas. A Bolsa de Valores tem feito um trabalho de tentativa de literacia e de exposição de novos produtos. Temos recentemente produtos ligados a BlueX, que são interessantes para a juventude e promovem investimentos em produtos que também apoiam causas ambientais. A estabilidade macroeconómica de Cabo Verde também é uma das oportunidades que permite alguma estabilidade e alguma previsibilidade dos investimentos que se podem fazer no mercado de capitais. E um conjunto de iniciativas de literacia financeira constituem também este pacote que alimenta as oportunidades de investimento dentro desse mercado. Todavia, nós temos um conjunto de limitações culturais e temos, a nível de produtos, uma limitação de produtos colocados no mercado que incidem essencialmente sobre obrigações e ações de algumas empresas, muito transacionadas entre grandes investidores e não em pequenos investidores. Aí
dificuldade de alguns jovens acederem a esse mercado. E a nível das obrigações e títulos do Tesouro, muito também segmentadas para grandes investidores e não propriamente para os juventude. E eu, por grande oportunidade, queria estar nesses novos produtos, o BlueX, como exemplo, emitido pela Bolsa de Valores, que são obrigações da Bolsa de Valores, destinadas a todos os públicos, não somente os grandes investidores, e aí sim as oportunidades existem e podem ser rentáveis para a juventude. Mas retorno a questão da falta da diversidade de produtos também limita e condiciona esse tipo de investimentos. A questão da liquidez, ou da necessidade de dinheiro, de rendimentos baixos, condiciona essa acessibilidade a este mercado também a nível tecnológico. A questão da internet, do acesso à internet, das plataformas da internet, possibilitarem acesso ao mercado de capitais sem burocracias excessivas, de forma ágil, também tem dificultado imenso aceder a novas oportunidades. Mas consideramos que, no nível geral, na nossa dimensão, essas oportunidades têm ganho proporção e têm aumentado. Comparativamente a 5 anos atrás ou a 10, nós evoluímos para novos níveis, mas ainda a diversidade é muito curta e não permite que, de facto, haja maior possibilidade para os investidores, particularmente os jovens. Mas já são boas notícias, não é? Já temos boas notícias para Cabo Verde, ainda bem. Vinay, por favor, pedia-te então a tua palavra. Sim, a realidade aqui é obviamente distinta, e é muito interessante vermos esta comparação. A nível de oportunidades, o mercado de capitais português ainda um pouco sofre um bocadinho de alguma tradicionalidade, vamos por assim, algum conservadorismo também na oferta. E concordo, como dizia o Dr. Nelson, que falta um pouco mais de diversidade, trazer mais produtos que sejam mais amplamente aplicáveis e onde os investidores possam ter mais diversidade de escolha. Ainda assim, obviamente, estamos num patamar diferente. E é importante também perceber, como eu dizia há pouco, na questão socioeconómica. Se olhamos para a população em geral, nós temos, primeiro, obviamente, uma questão de salários, mas também uma questão de não querer risco. E este é o primeiro ponto onde é uma oportunidade. Ao contrário de ser um desafio, devemos considerar isto uma oportunidade. Uma oportunidade que pode ser explorada precisamente pelo seguinte lado. A questão da garantia de capital leva à escolha de produtos como os depósitos a prazo, como eu dizia há pouco, ou até alguns produtos do Estado, como os certificados de aforro, que são muito queridos pela população portuguesa. Ainda assim, é importante, se calhar, considerarmos esta oportunidade, é fazer a comparação com as rentabilidades que foram conseguidas nos últimos anos e mostrar períodos de crise nos mercados e mostrar períodos de bonança nos mercados. E se olharmos para essa comparação de médio prazo, é imbatível. Não há comparação possível. Porque aquilo que os depósitos a prazo tiveram como remuneração e aquilo que os certificados de aforro, que até chegaram a ter uma remuneração interessante, mas depois, por intervenção do Instituto Geral do IGCP, tirou-se essa rentabilidade, ou limitou-se essa rentabilidade, são produtos que, de facto, devem constar naquilo que será numa ótica de diversificação das carteiras. Devemos, obviamente, ter produtos com menos risco, mas também devemos procurar produtos com algum risco. E é nesse caminho que a literacia e a educação financeira têm de contribuir. E é isso que nós temos de assegurar como uma oportunidade de intervenção. Depois existe uma outra oportunidade, que é precisamente esta da juventude. E esta oportunidade surge de quê? Surge de uma menor ligação, isso é uma questão histórica. Os mais jovens hoje não passaram por aquilo que aqueles que têm hoje 40 anos passaram, ou os que têm mais passaram mais vezes, que são momentos de crise nacional, momentos de desconfiança total em relação ao mercado, problemas reputacionais das instituições financeiras. Tudo isto, para a maioria destes jovens, não é presente, não é atual. E isso é uma oportunidade, no sentido de não de fazer esquecer, não de limpar a face, vamos por assim, e esconder, não é esse o caminho,
mas muito mais do mercado, dos supervisores atuarem no sentido de trazerem ainda mais confiança e exponenciar esta confiança que os jovens já podem manifestar. E isto é interessante como uma grande oportunidade que temos em mãos para fazer um investimento nos jovens, e esta palavra investimento é de propósito, um investimento nos jovens para que eles possam ser investidores no mercado de capitais. E isto é o caminho que eu acho que nós todos, a nível do ecossistema, devemos conseguir. Por exemplo, se olharmos para a proliferação dos canais digitais, os mais jovens são os que estão mais capazes digitalmente. Embora tenhamos ainda alguns momentos de alguma insegurança ou insatisfação nas formas de conexão, ainda assim são quem mais facilmente conseguirá abarcar esta digitalização, esta crescente digitalização. Portanto, vamos transformar isto numa oportunidade. Os canais, YouTube, TikTok, falam muito de investimentos. Temos muitos influenciadores, quer da área financeira, quer de não financeiros, a falar de investimentos, oferecendo tutoriais, e até falando depois em produtos. E aqui depois já vamos falar nos desafios, porque depois é o outro lado da moeda. Mas ainda assim, é por esta via que nós podemos multiplicar, por um lado, a literacia financeira, por outro lado, os caminhos de entrada para o mercado de capitais no sentido de mais segurança e mais conhecimento e mais comparabilidade. E, por exemplo, nós vimos um caso a nível mundial, ficou muito famoso, o famoso caso GameStop, através da plataforma da Reddit, onde fóruns e comunidades se alinharam a investidores de retalho, muito jovens até, para combater fundos de capitais, fundos de investimento que apostavam na falência da GameStop. E a comunidade agiu em conjunto através desse fórum, de um dos fóruns da Reddit, para o investir ao contrário, isto é, apostaram forte na GameStop e fizeram cair as apostas das casas de investimento. Portanto, este é um exemplo de como, se bem utilizadas estas plataformas, poderemos até fazer crescer de uma forma segura e mais confiante o mercado o número de investidores no mercado de capitais, e fazê-lo de uma forma mais consistente. Por último, e uma coisa importantíssima, temos muito mais operadores e muitos deles operando apenas online, o que também traz o lado da concorrência. E a concorrência no sentido da melhor oferta de produtos e de serviços, mas também mais baixo custo em termos de comissões. E este é um peso importantíssimo, e isto é uma coisa que é visível, por exemplo, por parte dos jovens, será uma das razões porque também os leva a entrar no mercado de capitais, porque cada vez mais há oportunidades ou formas de o fazer mais baratas do que o convencional ou o tradicional. Muito bem, muito obrigada, Vinay Prangiban. Passo a palavra então a Maria Inês Dolce. Bom, eu posso dizer assim, que como essa área é muito complexa, uma diversidade enorme, uma gama enorme de produtos, né, que são ofertados, o mercado brasileiro ele vem oferecendo oportunidades reais, mais acessíveis para os consumidores, né, principalmente pelo enorme trabalho das organizações de defesa do consumidor no Brasil. Então, esse mercado tem atraído muitos jovens, né, que se tornam investidores. E eu diria assim que nós temos várias combinações, como, por exemplo, os smartphones, o acesso à internet, o desenvolvimento de aplicativos que tornam o investimento mais fácil, mais acessível, né? Porém, o jovem precisa entender um pouco mais, ter mais informação a respeito dos produtos. A outra questão também é a crescente conscientização aqui no Brasil da importância da educação financeira desde cedo nas escolas. Isso tem incentivado muito os jovens a buscarem alternativas para fazer o rendimento do seu dinheiro, né, da sua mesada, do orçamento doméstico, muitos ensinam os pais, então isso tem sido muito importante. A outra coisa também é a taxa Selic, né, caiu muito em níveis históricos aqui no Brasil, então existe uma busca de alternativas, uma rentabilidade que ficou mais intensa, e também eu não posso deixar de citar os jogos online, né, as plataformas de investimento, que torna até a experiência
do jovem mais divertida, engajadora, atrai, portanto, esse público, né? Agora, é lógico que existe aí um interesse por trás disso, dos mercados, né, de capitais, porque eles estão vendo que os jovens são nativos digitais, já nascem praticamente mexendo ali nos smartphones, etc., estão mais familiarizados com as tecnologias, e também os jovens, eles acabam se iniciando ali nos investimentos, pensando um pouco no futuro, a compra de um carro, da casa própria, aposentadoria, né? E também a possibilidade de tomar suas próprias decisões. Então, isso tem feito com que o jovem busque cada vez mais essas oportunidades. Mas tem os desafios, né, que a gente não pode deixar de citar, porque o mercado financeiro ele é sujeito a oscilações, então, que pode gerar insegurança, né, principalmente para os jovens menos experientes. Então, isso cabe também às associações de consumidores estar acompanhando, estar ali informando, ajudando, apoiando, né? E principalmente as associações buscarem trazer conhecimento sobre os produtos, os diferentes produtos, e os riscos envolvidos, né? E também a facilidade de realizar ali as operações online, pode levar alguns jovens a tomar decisões impulsivas, arriscadas, sem o devido conhecimento. A Então, Maria tem sim as. Maria Inês, estou, Oi? desculpa interrompê-la, o que está agora a dizer é exatamente a resposta à ronda da última pergunta, era o que eu ia passar agora, mas se quiser continuar, continua com a palavra, porque perguntava-vos isto mesmo. Então, e os desafios? Que É, problemas é que as vossas organizações detectam no mercado de capitais dos vossos países? Que desafios é que os consumidores, sobretudo os mais jovens, encontram no investimento no mercado de capitais? É mesmo, se quiser continuar com a palavra Maria Inês, muito bem, passamos depois não, ao Nelson e termina o Vinay. não, eu só diria assim, antes da tua outra pergunta, que esses jovens têm sido atraídos por uma promessa de futuro financeiro mais seguro, né? Portanto, essa jornada, ela continua não isentando os desafios para os jovens. As organizações de consumidores têm que ficar atentas a essa nova realidade, identificando, inclusive, pontos cruciais para que o jovem ele possa ter um investimento seguro. Era isso que eu queria finalizar nessa tua pergunta. Sim. Bom, Desculpem, isto a tecnologia às vezes não corre como nós queremos, e o microfone não estava a ativar. Pergunto-lhe, Maria Inês, quer continuar e desenvolver mais sobre os desafios ou considera que já respondeu a esta questão dos desafios que se vão detectando nos mercados brasileiros em termos financeiros? Já tem a resposta concluída? Bom, eu acho assim, que o desafio é muito grande, né? E a gente tem que ter essa prospecção, a gente tem que ver que esses jovens são atraídos, né, para poder ganhar mais. Eles estão se inserindo nesse mercado. E o que eu estava dizendo, assim, que ainda falta muito conhecimento, né? O conhecimento Acabam, do na verdade, jovem. acabam por entrar no mercado de capitais de olhos fechados, digamos assim, sem ter. Exato, exatamente. Daí o papel, a importância da defesa do consumidor, né? Consumidor, Porque o jovem não pode entrar no escuro, com né? certeza. Possuem um conhecimento, eles possuem um conhecimento, a meu ver, muito superficial, né? Então, aí Exatamente. existe um risco muito grande, porque eles não conhecem o funcionamento, vamos dizer assim, do mercado como um todo, né? E também eu vejo muito nas nossas associações a influência de amigos, dos influenciadores digitais, né? Então, Uhum. são decisões que podem ser baseadas em recomendação e não numa análise criteriosa baseada em informação, né? E baseada assim num direcionamento necessário até para não ter as dificuldades. Justamente, volto a dizer, pela a variedade dos produtos, a linguagem também é muito técnica. Se entrar ali, o jovem às vezes não sabe aquela linguagem que está sendo empregada pelos bancos, pelas áreas, né, de investimento, o que pode dificultar, às vezes, comparação e até a melhor opção, a melhor escolha.
Exatamente. Não sei como que seria nos outros países, se isso vem acontecendo, né, Graça? Muito bem, Nelson Faria, com o que se passa em Cabo Verde em termos de desafios. O que é que se coloca? Que problemas é que a ADECO tem detectado no mercado de capitais de Cabo Verde? Bom, nós em Cabo Verde também, com os imensos desafios que temos, nós não vemos os desafios como fatalidade, mas sim como oportunidades. Por exemplo, da literacia financeira, que é, para mim, o principal desafio. Nós já iniciamos um programa na DEC de literacia financeira e um conjunto de ações, também em contacto, quer com os bancos, quer com a Bolsa de Valores, no sentido de nós também sermos uma plataforma de apoio direto ao consumidor a nível desses produtos, insistindo que a melhor forma será mesmo também que a disciplina de literacia financeira esteja também no ensino. A questão da plataforma de investimentos, que ainda é burocrática e não permite que todos os consumidores tenham acesso. Também é uma oportunidade de desenvolver trabalho conjunto com o Banco de Valores e com os bancos, para que se tenha um maior acesso, melhor informação e haja agilidade nesta troca entre o consumidor e estas instituições. A questão também da liquidez, ou dos baixos rendimentos. A DEC tem insistido muito e nós criamos o índice de consumo essencial que mede quanto é que um consumidor precisa de ganhar mensalmente para responder às suas necessidades e, a partir desta base, propormos, quer aos sindicatos, quer ao próprio governo, o aumento do salário mínimo para que as pessoas possam ter rendimentos que lhes cheguem para o consumo essencial e que possam também fazer uma poupança. Um outro desafio é também a questão do risco que foi aqui falada, a percepção do risco. Nós somos avessos ao risco, nós não entendemos os riscos como oportunidades e alguma vertente conservadora ainda para abordar os produtos financeiros no mercado de capitais como oportunidades tem a ver com esta nossa percepção do risco e a forma como exploramos o risco. E esta parte da literacia financeira concorre exatamente para que as pessoas comecem a ver o risco de uma outra forma. A nossa cultura de investimentos, que ainda também é fraca, também é uma vertente a ser trabalhada dentro da literacia financeira, e a questão de incentivos. Não há incentivos específicos para a juventude e para os consumidores, sendo que esses incentivos geralmente estão direcionados para grandes investidores ou os com maior poder económico. Portanto, há necessidade desses incentivos também serem dados aos jovens ou a outro tipo de consumidores que não os tradicionais dentro dessas plataformas. Nós vemos isso tudo, como já disse, como oportunidades a nível da vertente do consumidor, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, de nós interagirmos diretamente com as instituições envolvidas e com o consumidor fazermos a ponte para que este mercado de capitais possa fluir de forma diferente e tenhamos uma nova dinâmica nos próximos tempos, para que este crescimento do mercado seja efetivo, onde todas as partes estão informadas e habilitadas a interagirem no mesmo patamar de informação e com condições para tal. Muito obrigada. Vinay Pranjivan, por favor, o que é que se passa a Portugal no nosso mercado em termos de desafios que se colocam sobretudo aos mais jovens? Vamos começar até atrás, novamente. Um desafio geral ou problemas gerais do mercado e volto a tocar no mesmo tema. A caracterização socioeconómica. Baixos rendimentos, poupanças muito baixas, aliás, conseguiram-se algumas poupanças ou crescê-las durante a pandemia, mas logo a seguir elas desapareceram quase. E isso teve um impacto muito grande na gestão orçamental das famílias. E o porquê é que aconteceu, por exemplo, esta diminuição da poupança? Por dois fenómenos muito interessantes e que aconteceram ao mesmo tempo na nossa geografia europeia e portuguesa. A subida drástica da inflação e a subida drástica das taxas de juros como medida de política monetária do Banco Central Europeu no sentido de combater essa inflação, cujos resultados aparentemente estão agora a ser visíveis com a diminuição da inflação. No entanto, tivemos um fenómeno conjunto de subida do custo de vida e subida do custo do dinheiro. E isso levou a que as pessoas tivessem, de facto, que usar as suas poupanças para ir, por exemplo, pagando os seus créditos, para ir fazendo gestão diária e semanal das compras e por aí adiante. O que é que isto leva? Leva a um maior afastamento por parte das pessoas e dos afogadores
do risco, porque naturalmente o pouco que têm não querem arriscar em produtos que possam eventualmente ter o risco de perda de capital, e isso está associado aos produtos que não são depósitos a prazo ou, ou certificados de aforro, por exemplo. Um, por outro lado, um desconhecimento. O desconhecimento é também importante, já falámos muito sobre isto, a necessidade de fazer crescer a literacia financeira. E esse desconhecimento passa precisamente, e estava aqui a falar-se, e muito bem, do desconhecimento do produto. Os produtos não são conhecidos. Pode haver muitos produtos, mas se as pessoas não os conhecerem, um, é difícil embarcarem neles, ou então vão um bocado ao engano, passa a expressão em português. Um, nós temos, por exemplo, nos últimos anos, vimos um crescimento daquilo que chamam os Exchange Traded Funds, os ETFs. São, de facto, um produto interessante para o investidor de retalho que não tem hipótese de fazer um estudo muito aprofundado e que quer investir em alguns veículos de maior risco. Este é um produto que está a ser bastante disseminado. No entanto, é importante que, para essa disseminação ser mais segura e mais confortável, que se invista um pouco em dar a conhecer-se as características, os riscos e os benefícios que podem vir a surgir deste produto. E quem fala em ETFs fala de todos os outros que possam ser criados, introduzidos ou promovidos. Depois tivemos também, durante muito tempo, um forte, ainda hoje temos, um forte foco nos chamados criptoativos. E associado aos criptoativos, as rentabilidades rápidas, o crescimento enorme de um produto, ou do valor de um produto, e depois passou-se dentro dos criptoativos a olhar-se muito para as criptomoedas, duas delas muito conhecidas, a Bitcoin e a Ethereum, mas que são moedas, ou são meios de pagamento, ou formas de pagamento. E na sua essência não serviriam para serem fontes de investimento. O que se procurou fazer através dessas criptomoedas foi uma espécie de veículo de investimento, porque se apostou no crescimento do seu valor. Agora, a volatilidade associada às cripto não tem grandes fundamentos económicos por trás, fundamentos que existem, por exemplo, na análise de ações ou por aí adiante. Ou seja, era muito mais uma questão de sentimento de mercado. E depois começou a haver um conjunto de problemas com algumas plataformas que, de facto, permitiam a transação dos criptoativos. E esses problemas, com más práticas, com perda de valor, com gestores que desapareciam, dinheiro que se perdia investidores que ficaram, de facto, sem as suas poupanças e sem os seus investimentos e sem recurso, de facto, percebeu-se que há aqui um problema grave para endereçar. E a União Europeia, naquilo que é a regulação, os projetos de regulação, seguiu um caminho e tem um regulamento que vai entrar em vigor daqui a um ano e que, de facto, vem trazer alguma disciplina para o mercado das plataformas de negociação e de colocação de criptoativos. Um outro aspecto importante, literacia digital. Falamos em literacia financeira, mas também há o lado da literacia digital. É um outro desafio que também temos em cima da mesa, porque se eu tenho muitas ferramentas digitais para usar, mas não as percebo e não as sei usar, poderei estar a fazer um erro na sua utilização. Associado a isto está o fenómeno das fraudes, da cibersegurança, as burlas, que acontecem muito na área dos pagamentos, mas também acontecem muito na área dos investimentos. E esse é o outro desafio que nós temos, todos como um conjunto de atores que participam e que nós, como Associação de Defesa de Consumidores, temos muito trabalho a fazer e temos feito muito trabalho também, quer na educação, através dos programas de literacia financeira e literacia digital, mas também na chamada denúncia dos problemas e no pedido de intervenção dos supervisores, do Parlamento, no sentido de corrigir a regulação ou regulamentação que já exista, e a nível europeu a mesma coisa, para que se possa trazer essa segurança. Olhando agora mais para o aspecto dos jovens, nós falamos muito, não é, na questão de maior tranquilidade ou maior leveza com que se assumem as coisas e falamos isso como uma oportunidade, mas também é um desafio. E essa leveza não pode tornar-se depois numa decisão incauta, desconhecida, e que depois traz problemas como perda de capital ou depois, quando se quer ter alguma liquidez, afinal não se pode porque o produto não permitia, mas não se leram as cláusulas subjacentes às características do produto. Portanto, este é o outro lado que é muito importante, e é muito importante falar a linguagem dos jovens. E este é um desafio. É um desafio que nós temos, que é, quando estamos a falar para os jovens, temos que falar na linguagem que os jovens entendam. Não podemos ser muito tradicionais, muito conservadores, porque
corremos o risco de perder a sua atenção. E depois é exatamente isto. Também não pode ser mensagem muito longa, porque de facto também já conhecemos, e quem tem filhos jovens sabe isto, o seu tempo de atenção é muito limitado. Portanto, este é outro problema. Outro E problema. quando nós falamos em influenciadores, é um caminho, é um problema grave que nós temos também. Temos influenciadores que não são totalmente da área, nem tão habilitados a dar conselhos financeiros, mas que o fazem. Portanto, era importante, e nós já fizemos esse pedido a nível nacional e a nível europeu, para uma intervenção mais regulatória, impedindo que quem não esteja habilitado a dar conselhos financeiros o faça. E este é um aspecto muito importante. Não pode haver independentemente de ser muito conhecido, uma personalidade que vá indicar um caminho de investimento quando não está habilitado a fazê-lo. E habilitado quer dizer que tem de ter formação e tem de estar reconhecido por uma entidade de supervisão num determinado Estado-membro. No caso da gamificação que falamos, há um aspecto que é importante. A gamificação pode trazer a facilidade, a usabilidade, algum conforto de utilização. Muito bem, e é ótimo que o faça. Mas depois tem de se ter o cuidado de não provocarmos, por um lado, um efeito de incentivo à participação no mercado de capitais apenas porque é giro, sem o conhecimento que tem de estar por trás. E aqui já falámos também, os produtos têm de ser percebidos e as características têm de ser percebidas. Portanto, para os jovens investirem, têm de perceber o que é que estão a fazer. Não é porque é muito giro, através de uma plataforma, fazer compras e vendas, que eu agora vou fazê-lo sem ter cuidado no que estou a fazer. Depois, o outro lado, algumas características que as plataformas usam, que vão copiar ao reino dos jogos, também se transformam em más práticas, como, por exemplo, a atribuição de prémios de transação. Acontece muito. Por cada transação que faças, vais receber uma medalha, vais receber um determinado bónus ou uma coisa assim. Isto leva a que eu faça mais vendas e compras do que aquelas que se calhar racionalmente faria, porque não era o momento de o fazer. Mas como eu estou com a vontade de ter aquele badge, aquela medalha, aquele prémio, vou acabar por fazer mais e mais vendas. Naturalmente, para a plataforma, quanto mais transações houver, mais dinheiro tem a ganhar. Portanto, é esse o racional que está por trás para a plataforma desenhar daquela maneira. E este é um aspecto que é importante também olharmos. E depois, os custos, ainda há pouco falava nos custos, os custos associados à intermediação e aos serviços de investimento, na maioria dos casos, continuam a ser bastante elevados. E este aspecto limita e corta muito a rentabilidade possível de uma aplicação. O que torna, de facto, isto um pouco viciado, no sentido de eu quero investir porque não consigo ter grandes rentabilidades nos produtos tradicionais. Mas depois, por aqui, por via das comissões, vou limitar aquilo que poderia ser a minha potencial de rentabilidade. Portanto, vamos entrar aqui num problema. Depois temos um outro problema, que são os conflitos de interesses nos modelos que existem hoje para a remuneração, por exemplo, dos intermediários e das plataformas. É uma discussão muito grande a nível europeu, que tem a ver com aquilo que se chama em inglês os inducements, que é um modelo em que, de facto, me são apresentados propostas de produtos que, por trás, têm mais remuneração para o conselheiro financeiro do que aquele outro que poderia ser mais interessante para mim, mas que traz menos remuneração para o conselheiro. Portanto, este modelo de conflito de interesses, e deveria ter sido eliminado, houve uma oportunidade muito grande na União Europeia, mas infelizmente não se seguiu por aí. Portanto, os desafios estão visíveis e identificados. Nós, como Associação de Consumidores, estamos a fazer o nosso trabalho de advocacia e procuramos melhorar todo este contexto para reduzir os desafios e aumentar as oportunidades. Com certeza. Muito obrigada, Vinay, muito obrigada, Nelson Faria, muito obrigada, Maria Obrigado, Inês. Tenho a certeza que esta conversa que foi tão rica, tão interessante e que colocou em cima da mesa questões tão comuns ao fim e ao cabo, não é? Estamos a falar de continentes diferentes, mas com preocupações que são exatamente as mesmas de quem defende os consumidores. Estamos certos que os trabalhos conjuntos vão continuar. Estamos certos que esta conversa será a primeira de muitos trabalhos em conjunto e que darão muitos frutos, e esta sessão continuará disponível no canal YouTube da SMI, portanto, a Semana Mundial do Investidor. Este canal vai continuar a apresentar o programa da SMI 2024 e a nossa conversa, a Conversa Com, estará disponível por mais tempo para, enfim, partilharmos, para vermos, para revermos, para dizer a todos que é uma boa oportunidade até para saber mais
sobre o investimento. Bem-aja pela vossa colaboração, vamos continuar a lutar para que os jovens investidores tenham os seus direitos e interesses defendidos e respeitados. Obrigada a todos e até breve. Obrigado, Até nós. breve. Agradecemos. Com licença.